Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada. Vamos analisar os jogos de volta das oitavas da Copa do Brasil, mais o jogo da volta da Libertadores entre Fluminense e Porteño. E hoje a gente vai fazer aqui um vídeo de uma parte apenas, beleza? É isso, bora lá para mais um vídeo. Vamos começar por Grêmio e Vitória. O Grêmio no primeiro jogo em Salvador ganhou por 3-0. Aí como é que fica a situação para o jogo de volta em Porto Alegre? O Vitória tem que fazer 3-0 para forçar uma decisão nos pênaltis, ou fazer 4-0 para conseguir sua classificação nos 90 minutos. O Grêmio tenta evitar sua segunda eliminação em menos de 2 semanas. Vamos lá. Meu palpite para esse jogo, acho que o Grêmio repete o placar do jogo de ida. 3-0 para o Grêmio. CRB e Fortaleza. No primeiro jogo no Ceará, o Fortaleza ganhou por 2-1. Aí como é que fica a situação para o jogo de volta em Maceió? O CRB tem que fazer 1-0 para forçar a adesão nos pênaltis, ou fazer 2-0 nos 90 minutos para conseguir sua classificação. O Fortaleza basta um empate. O Fortaleza que tenta pela primeira vez na sua história chegar às quartas de final da Copa do Brasil, assim como o CRB. Meu palpite para esse jogo, acho que dá empate, 1-1. Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. No primeiro jogo na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense ganhou por 2-1. Aí como é que fica a situação para a partida de volta em Goiânia? O Atlético Goianiense tem que fazer 1-0 para forçar uma decisão nos pênaltis, ou fazer 2-0 nos 90 minutos para conseguir sua classificação. O empate basta para o Atlético Paranaense. Meu palpite para esse jogo, 1-1. Vasco e São Paulo. No primeiro jogo no Morumbi, o São Paulo ganhou por 2-0. Aí como é que fica a situação para o jogo da volta em São Januário? O Vasco precisa fazer 2-0 para forçar uma decisão nos pênaltis, ou fazer 3-0 nos 90 minutos para conseguir sua classificação. O São Paulo pode classificar com uma derrota de 1-0, já que ganhou o primeiro jogo no Morumbi por 2-0. Vamos lá. Meu palpite para esse jogo, 2-1 para São Paulo. Bahia e Atlético Mineiro. No primeiro jogo em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro ganhou por 2-0. Como é que fica a situação para o jogo da volta em Salvador? O Bahia tem que devolver os 2-0 para forçar uma decisão nos pênaltis, ou fazer 3-0 nos 90 minutos para conseguir sua classificação. O Atlético Mineiro pode classificar com uma derrota de 1-0. Vamos lá. Meu palpite para esse jogo, 1-1. Juazeirense e Santos. No primeiro jogo na Vila Belmiro, o Santos ganhou por 4-0. Como é que fica a situação para a volta em Juazeiro? A Juazeirense tem que devolver os 4-0 para forçar uma decisão nos pênaltis, ou fazer 5-0 para conseguir sua classificação nos 90 minutos. O Santos pode classificar caso perca por 3-0. Vamos. Meu palpite para esse jogo, 2-0 para o Santos. ABC e Flamengo. No primeiro jogo no Maracanã, o Flamengo ganhou por 6-0. Aí como é que fica a situação para a partida de volta em Natal? O ABC tem que devolver os 6-0 para forçar uma adesão nos pênaltis, ou fazer 7-0 para conseguir sua classificação nos 90 minutos, o que é muito improvável. O Flamengo pode classificar até com uma derrota de 5-0. Vamos lá. O Flamengo muito provavelmente pode ir com time reserva para esse jogo. Acho que vai ser uns 2-0 para o Flamengo. Agora vamos para Libertadores. Fluminense e Cerro Porteño. Esse jogo era para ter acontecido no final de julho, só que como teve a morte do filho do Arce, técnico do Cerro Porteño, esse jogo foi adiado. Foi remarcado para essa terça-feira. Vamos lá. Na ida no Paraguai, o Fluminense ganhou por 2-0. Aí como é que fica a situação para o jogo de volta no Maracanã? O Cerro Porteño tem que fazer 2-0 para forçar uma adesão nos pênaltis, ou fazer 3-0 ou 3-1 para conseguir sua classificação nos 90 minutos. O Fluminense pode classificar com uma derrota por um gol de diferença. Vamos lá. Meu palpite para esse jogo, acho que o Fluminense repete o placar do jogo de ida, 2-0 para o Fluminense. Bom, essas foram minhas análises e meus palpites, tanto para a Copa do Brasil quanto para a Libertadores. Antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando, que isso é importante demais para mim.
Me ajuda a tentar crescer no canal e motiva a fazer mais vídeos. É isso, boa semana, boa rodada.